Olá, vamos continuar falando dos pronomes. Pronome possessivo. O pronome possessivo, ele é bem, o próprio nome já diz, que é o que indica, né, os pronomes possessivos indicam um vínculo entre o objeto e o elemento a que se referem as pessoas do discurso. Morfologicamente falando, os possessivos se flexionam em gênero e número, concordando com o substantivo. Então, se eu tenho uma pessoa que é possuidora, né, ela pode possuir um objeto, então aí ele vai flexionar de modo singular, ou vários objetos, e aí a flexão será de plural. Se são vários possuidores, esses vários podem ser donos de um único objeto ou de vários objetos, tá? E atendendo ao mesmo conceito. Um objeto singular, vários objetos, concordância em plural. Elas são divididas em masculino e feminino, separado por primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Essas pessoas em relação ao pronome pessoal, né? E aí nós temos meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seu, seus, sua, suas. Aí dá para observar aqui que é bem interessante que a terceira pessoa, seja ela pessoa do singular ou do plural, ela é igualzinha, independente do número das pessoas que possuem. Vale ressaltar ainda que existem gramáticos, né? Aqui, ó, peraí, que eu vou marcar para vocês. Já com relação ao uso dos possessivos, nós vamos prestar bem atenção agora nesse ponto 1 aí. Tem caído em concurso o uso do pronome oblíquo átono, sobretudo o lhe, como pronome possessivo. Opa, isso é muito importante eu saber. Então, em algumas circunstâncias, em alguns contextos, o lhe não exercerá a função de pronome oblíquo. Ele vai exercer a função de pronome possessivo, tá? Então, olha aqui. Abriu-lhe o presente. Abriu o presente dele, né? É posse, ó. Lá a gente falou que alguns gramáticos defendem o uso do dele como sendo possessivo. Uma das formas de perceber que o pronome não funcionará como objeto indireto será olhando a sua transitividade. Entregaram-lhe o presente. Entregaram alguma coisa a alguém. Ó, alguma coisa a alguém. Entregaram o quê? O presente, objeto direto. Esse lhe é objeto indireto, tá? Então, aprofundando mais o conceito, alguns gramáticos, né, ainda chamariam de dativo de posse o uso do oblíquo na condição de possessivo. Assim, a gente tem as seguintes orações: abriu-lhe o presente. Abriu o presente dele. Abriu o presente a ele. Ambos em negrito aqui, o dele e o a ele, indicam posse. Sendo que o dele, olha aqui, olha o dele, vai dar ideia, vai dar valor de adjunto adnominal. E a outro, o a ele, dá ideia de objeto indireto. Só que, olha que coisa boa!
em concursos deveremos privilegiar a classificação de adjunto adnominal. Opa, então, o que eu entendo? Que em concurso público deveremos privilegiar a classificação de adjunto adnominal. Então, quem é que eu vou dar mais valor? Quem é que vai servir de critério de desempate? A classificação de adjunto adnominal, tá? Então, essa primeira oração, onde tem o dele, é que eu. Segundo uso, às vezes, a alteração na posição do pronome modifica o sentido. Então, quando eu digo minha mulher não anda sem roupa, a ideia é diferente de mulher minha não anda sem roupa. Na primeira eu estou especificando e na segunda eu estou generalizando, tá? Então, que pode ser qualquer mulher do emissor, tá? Então, na primeira eu especifico e na segunda eu generalizo. Um outro detalhe importante também é o caso quando pode existir ambiguidade do uso do pronome, tá? O pronome seu, recomenda-se elementos reforçativos, a pontuação, a oração adjetiva ou o uso ainda do termo dele ou dela, né? Aí com as suas variações. E aí nós temos Carla, em sua própria casa, encontrou Paulo. Se eu não usasse a vírgula, né, não tivesse o uso das vírgulas, eu poderia entender que a casa seria de quem? De Carla ou de Paulo. Mas a partir do momento que eu coloco esse pedacinho aqui entre vírgulas, eu estou dizendo que a casa é de Carla, certo? E ainda, Carla e Paulo saíram no carro. Se eu botar só o carro, parar a frase aqui, esse carro é de quem? É de Paulo ou de Carla? Mas a partir do momento que eu coloco dela, eu estou dizendo que o carro é de propriedade de Carla. Na outra frase, Paulo contou-me que Carla, vírgula, que chorava por tudo, vírgula, não reclamou da perda da prova. Se eu não pusesse esse pedacinho que chorava por tudo entre vírgulas, olha como é que ficaria a oração. Paulo contou-me que Carla, que chorava por tudo, não reclamou da perda da prova. Quem? Quem perdeu a prova? Paulo ou Carla? Quando eu coloco esse trecho entre vírgulas, né? Eu estou fazendo o quê? Explicando que Carla, que chora por tudo, ela é uma chorona. E aí, mas nesse caso dela ter perdido a prova, ela não chorou, tá? Então não houve o choro. E pra gente finalizar, né? Nós temos aqui, esse aqui é muito bacana também, vale a gente prestar muita atenção, que o seu pode ser a abreviação de senhor, de modo errado, né? Nesse caso, ele não é um pronome possessivo, e sim um pronome de tratamento. Enquanto a linguagem culta me diria, para fazer a pergunta que está aqui no exemplo, de senhor Madruga, quanto está o churro, na linguagem coloquial eu digo, seu Madruga, quanto está o churro. Então, esse seu, ele deixa de ser um pronome, nesse momento, né? Um pronome de possessivo e passa a ser um pronome de tratamento, tá? Caso surja alguma dúvida, se ele está exercendo a função de possessivo ou de pronome de tratamento,